Que bom que você está aqui mais uma vez nesse domingo. Nós estamos nos reunindo mais uma vez de forma virtual, mas é importante que a gente continue se reunindo, entendendo quais são os propósitos, os projetos, as diretrizes de Deus para a nossa igreja como um todo. Então, este encontro é fundamental. É um encontro onde a gente vai ouvir a palavra, vai refletir um pouco em cima dela, mas também é um encontro onde a gente pode adorar, a gente pode cantar, a gente pode ficar impactado com o que Deus diz na sua palavra, da reflexão da palavra, enfim. É um momento de Deus para com a vida da gente, mostrando o que Ele tem de direção e de cuidado para as nossas vidas como igreja e individualmente. Então, que bom que você está aqui hoje, fico feliz da sua presença e eu queria orar por você agora. Minha oração, Deus, é colocar todos nós que estamos assistindo essa celebração agora diante do Senhor. Que o Senhor nos direcione como igreja para aquilo que o Senhor tem como propósito para a nossa comunidade. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas de forma individualmente para aquilo que precisa ser corrigido, nos tornar mais parecidos com o Senhor. Por isso, que nesse dia, que nesse tempo de reflexão, nessa celebração, seja um momento de encontro nosso com o Senhor. Por favor, tem misericórdia da gente e nos ajuda nesse processo agora, nesse momento agora, nesse tempo agora, Pai. E em nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa celebração. Olá, igreja. Muito bem-vindos a mais um culto aqui da Embaviva. Você tem motivos para agradecer, para engrandecer o nome de Deus, o que Ele tem feito na sua vida, o que Ele fez na sua vida. Vamos juntos hoje, como um só corpo, engrandecer e agradecer o nome dEle? Aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. A Ti eu graças dou, graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão Tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por Teu amor e perdão, por meus pecados lavados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. 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 Graças dou, graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças
sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Água em vinho tornou, os olhos do cego tocou, não há nenhum outro igual. Na escuridão brilhou, com o sopro do pó nos formou, não há nenhum outro igual. Maior que todos, mais do que tudo, Deus está acima de qualquer outro. Deus é quem muda, Deus é quem cura, só Deus, só Deus. Na escuridão brilhou, um sopro do pó nos formou, não há nenhum outro igual. Maior que todos, mais do que tudo, Deus está acima de qualquer outro. Deus é quem muda, Deus é quem cura, só Deus, só Deus. Maior que todos, mais do que tudo, Deus está acima de qualquer outro. Deus é quem muda, Deus é quem cura, só Deus, só Deus. Declare isso, igreja. E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? Quem vai nos separar? Oh,
Oi, meu nome é Alexandro, eu sou membro da IBAVIVA há um pouco mais de 6 anos e tenho participado do GPS. E se for para descrever a importância do GPS na minha vida, com certeza é fundamental, tem sido fundamental o convívio com o pessoal, o estudo da palavra lá. Foi um lugar onde eu descobri muitas falhas de caráter que eu tenho, muitas coisas a melhorar na minha vida e principalmente como conseguir essa melhora, esse desenvolvimento dessas disciplinas. Também descobri muitas qualidades que eu tenho, que são úteis e que Deus me deu para abençoar pessoas. Então, posso dizer que o GPS tem sido fundamental na minha caminhada, porque é um meio de viver em comunidade e estar mais próximo de Cristo através dos meus irmãos lá. Então, é isso. Um abraço. Olá, eu sou o Renan da Luciane. Eu sou a Luciane do Renan. Nós somos do pequeno grupo de casais, nós somos do grupo liderado pelo Rômulo e pela Gabi. Para nós, o pequeno grupo é como se fosse uma segunda família. Quando nós nos mudamos e chegamos na cidade, nós não conhecíamos ninguém, não tínhamos amigos aqui, nem na cidade, nem nas cidades próximas, e nem familiares. E o pequeno grupo nos acolheu e foi uma amizade que nós criamos em um local que nós nos sentimos à vontade para poder compartilhar problemas, situações, fazer pedidos de oração, enfim, poder nos abrir e contar com a ajuda que nós iríamos receber. Exatamente. E no pequeno grupo a gente consegue crescer espiritualmente, né? São pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que a gente, com criança pequena, enfim. São irmãos na fé, com quem a gente cresce, compartilha e que nos apoiaram em muitos momentos de dificuldade. Então, assim, nós somos muito gratos ao nosso pequeno grupo. Realmente um presente de Deus nas nossas vidas. Nós estamos numa série intitulada O de Casa, a riqueza do Evangelho compartilhado nos lares. É uma série que fundamenta a crença, os valores e os princípios da IBAVIVA para pequenos grupos, a importância dos pequenos grupos para a IBAVIVA. Caleb fez uma introdução há 2 domingos atrás, e aí a partir do domingo passado, com o Israel, nós começamos estruturando ou apresentando quais são os 6 pilares que nós fundamentamos os pequenos grupos dentro da IBAVIVA. Semana passada, o Israel falou sobre acolhimento e hoje eu vou trabalhar sobre pastoreio. O que é pastoreio, qual é a importância do pastoreio e como nós podemos aplicar o pastoreio dentro da nossa igreja. Então este é um dos pilares da IBAVIVA para pequenos grupos, é um dos propósitos que tem que acontecer dentro do pequeno grupo. Vamos pensar lá, vamos pensar juntos um pouco o que significa pastoreio e aí eu te convido a pensar na definição. Como é que nós podemos definir, antes de mais nada, o conceito de pastoreio? Olhando para o texto de Hebreus, capítulo 3, verso 13, o autor diz o seguinte: encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Quem escreve Hebreus a gente não sabe, mas a proposta dele é que ele queria incentivar, fortalecer alguns judeus que tinham se convertido ao cristianismo, entretanto estavam fraquejando na fé, estavam pensando ou considerando a possibilidade de voltar ao judaísmo. Então ele quer fortalecer aquele grupo, ele não quer de maneira nenhuma que aquele pessoal deixe de manter a sua fé firme e fundamentada em Jesus Cristo. Então ele vem com um incentivo dizendo: encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Neste versículo, nós vemos uma ação que o autor de Hebreus propõe. Ele diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias. Encorajar é você tirar o medo, as inseguranças, desafiar a pessoa a enfrentar os obstáculos, vencer a estagnação, mas sai daí, cara. Move, vai em direção do que você tem que ir, corre naquela direção, incentivar a pessoa a sair do estado que está
e a ir para um outro estado. Então, o autor de Hebreus diz, olha, uma das ações que vocês têm que fazer é o encorajamento. Existe aqui uma afirmação importante, ele diz, encorajem-se uns aos outros. Interessante que o texto está mostrando que a responsabilidade do encorajar não é de uma pessoa ou de um grupo de pessoas dentro de uma igreja, como se o encorajamento fosse de uma responsabilidade ou uma responsabilidade da liderança dos pastores, dos presbíteros, dizendo, André, você que é pastor na Ibaviva, você tem a responsabilidade, essa responsabilidade é exclusiva sua de encorajar aquele povo. O que o autor está dizendo é outra coisa. Ele diz, escuta, você que pertence ao corpo de Cristo, você que é convertido de fato, você que entendeu quem Jesus Cristo é, você tem uma função, uma ação, um movimento dentro da igreja que é o encorajar uns aos outros, que eu encoraje a pessoa, mas que a pessoa também me encoraje. Ou seja, é de responsabilidade de todos. Significa que todos precisam desenvolver essa ação de permitir ser encorajado pelo outro, mas também de encorajar o outro na direção que tem que ser dada ou ser dirigida, né? Agora, o texto diz que há um propósito nisso tudo. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O encorajamento, a ação do encorajamento tem um propósito. É que o pecado seja vencido. Que ninguém deixe se vencer pelo pecado. Que o pecado seja derrotado na vida da pessoa. Então, o que ele está dizendo é, você precisa se encorajar ou permitir que alguém te encoraje da mesma forma como você encoraja essa outra pessoa, com um destino certo, para que o pecado seja vencido. O encorajamento é para que o pecado seja vencido. Um outro texto já de Pedro, no capítulo 4, verso 10, na primeira carta de Pedro, ele diz o seguinte, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Mais uma vez, ele propõe uma ação. Ele diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Que aqui há um projeto de que o dom serve para servir. Que existem, e eu recebi dons, e eu tenho habilidades específicas dentro da minha comunidade, eu tenho facilidade para exercer algumas coisas, mas essa facilidade serve para servir. Ela funciona no serviço, no cuidado do outro. O conceito de servir é aquele de um mordomo mesmo, ou de um garçom que traz algo que a pessoa precisa, que ela deseja, que vai alimentá-la, que vai cuidar dela. O serviço tem a ver com este cuidado do próximo. Então ele diz, escuta, vocês precisam servir dentro da igreja, mas o servir também tem um propósito. Da mesma forma como o encorajamento existe para que o pecado seja vencido, o servir existe para que a graça de Deus seja administrada fielmente. Ou seja, vocês vão servir para que a graça seja administrada. Interessante isso, porque às vezes a gente acha que o serviço tem a ver com algo que eu vou prestar dentro da igreja para que as celebrações aconteçam perfeitamente. Por exemplo, eu vou servir no Ministério de Crianças, no GC, porque as crianças ali precisam de um professor, ou eu vou para o Connect porque precisa de alguém recebendo as pessoas, ou eu vou para a área de adoração porque precisa de alguém tocando violão. O serviço dentro da igreja serve para que a graça seja manifestada. Da mesma forma, como o serviço dentro de pequenos grupos também servem para que a graça seja manifestada. Olha, eu vou ser o cara que é o host da reunião no Zoom porque preciso organizar, eu preciso dar o mute no microfone daquela pessoa que fala demais, eu preciso controlar quem está falando, quem não está falando, permitir que alguém compartilhe uma imagem, uma tela, seja lá o que for. Na verdade, eu não estou servindo dessa forma.
eu sirvo dentro da igreja para que a graça seja manifestada. Então a gente tem que esquecer que o servir é algo operacional, mas a gente tem que entender que o servir é manifestação da graça. Agora, é interessante a gente pensar que no primeiro texto de Hebreus ele está dizendo: encorajem-se para que o pecado seja vencido. No texto de Pedro ele está dizendo: sirva para que a graça seja manifestada. Pecado e graça. E os dois têm tudo a ver. Por quê? Porque o pecado é a expressão da morte. Tiago é muito claro no texto que quando diz que os maus desejos, os intentos do coração, as decisões do coração, elas geram o pecado e o pecado, por sua vez, a morte. E o que vence o pecado, o que vence a morte é a graça de Deus, porque a graça de Deus é tudo aquilo que promove vida. E eu acho que o momento que nós estamos vivendo globalmente, ele ilustra muito o Evangelho. Primeiro, pelo simples fato de que um chinês comeu um morcego, ele foi infectado com um vírus letal e isso foi distribuído para a raça humana inteira. O planeta, todos os homens se tornaram suscetíveis a essa contaminação. Uma contaminação que gera morte. Gosto de pensar nesse texto em consideração a Gênesis e em consideração a Romanos. O texto de Gênesis diz que um homem, Adão, pecou contra Deus. E o texto de Romanos diz que por causa deste homem que pecou contra Deus, todos os homens passaram a ser pecadores, estão destituídos da graça de Deus. Olha que coisa interessante. Um homem comeu um morcego e trouxe a morte para o planeta inteiro. Um homem pecou e da mesma forma a morte foi espalhada para toda a humanidade. Por isso, hoje, na pandemia, o que nós temos que promover é vida. Concorda? A utilização de máscara é para a vida. A utilização do álcool gel é para a vida. O distanciamento social é para a vida. A gente tem que utilizar determinadas práticas simplesmente porque nós estamos promovendo a vida. E o texto diz de Hebreus: encorajem-se para afastar a morte. Sirvam para promover a vida. Que coisa bacana. O pastoreio está exclusivamente esclarecido nesse movimento, porque nós podemos entender que o pastoreio é nada mais do que servir uns aos outros administrando graça, para que ninguém seja vencido pelo pecado. Ou seja, eu estou dentro de uma comunidade como a Ibaviva, de uma igreja como a Ibaviva, para, sem dúvida nenhuma, servir uns aos outros administrando graça, para que ninguém seja vencido pelo pecado. Portanto, essa é uma responsabilidade não de uma elite da igreja, dos pastores ou dos presbíteros ou dos líderes de pequenos grupos, mas essa é uma ação a todo cristão genuíno que está ou que faz parte de uma comunidade de cristãos, de uma família de cristãos, de uma igreja de cristãos. Este é um movimento que eu e você temos que assumir de forma bem clara. Pastoreio é isso aí, é servir, promovendo a graça para que ninguém seja vencido pelo pecado. Eu queria especificar um pouco mais este movimento todo, ou este conteúdo todo do pastoreio. Por isso vou pensar um pouco no texto de Atos. Atos capítulo 5, verso 42 diz: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Neste texto, ele tem duas expressões chaves que caracterizam uma igreja como a nossa. Primeiro, no templo. Eles todos os dias estavam no templo. E a segunda expressão é de casa em casa. Dois movimentos fundamentais à existência de uma igreja. O primeiro, ele aponta para a adoração coletiva. No templo, eles adoravam, eles traziam e promoviam uma adoração por cânticos, por oração, por orientação. Era onde aquele grupo recebia toda a orientação, toda a direção, toda a inspiração de Deus
para que eles existissem como igreja naquela localidade, naquela região, para aquele propósito, como alcançar de fato os que estão ali, como impactar aquela cidade, como transformar aquela cultura, como responder às necessidades daquela localização, daquele lugar. Eles, todos os dias no templo, eles promoviam essa adoração coletiva, mas também existia uma adoração familiar, de casa em casa. Eles saíam do coletivo e eles iam para o ambiente familiar. Eles saíam do grande grupo e eles iam para o pequeno grupo. E no pequeno grupo eles partilhavam a vida. Um outro texto de Atos, mais para frente, ele vai aprofundando um pouco mais esse contexto, quando diz: vocês sabem, Paulo está dizendo, que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Paulo diz: olha, a minha consciência é limpa, ou ela é livre de uma certa forma, porque eu sei que o que eu precisava ensinar, eu ensinei. O que tudo vocês precisavam aprender foi trazido, esse conteúdo foi trazido e apresentado a vocês, eu os ensinei. Só que ele diz: eu os ensinei publicamente e de casa em casa. Publicamente e de casa em casa. Significa que o cristianismo, ele tem esse movimento. Ele tem um movimento de uma adoração coletiva, mas ele também tem um movimento de uma adoração familiar. Os dois fazem parte do cristianismo. Aquele que é cristão de fato, ele não consegue viver um em detrimento do outro, porque ele está vivendo meio cristianismo. Porque o cristianismo integral, ele exige, sem dúvida nenhuma, esse movimento de vida coletiva, mas esse movimento de vida familiar, este movimento do grande grupo e este movimento do pequeno grupo. Por isso, quando a gente define pastoreio, e a gente já definiu como servir uns aos outros, administrando graça, para que ninguém seja vencido pelo pecado, significa que a graça precisa ser comunicada, precisa ser espalhada, precisa ser distribuída, para que o pecado seja extirpado, para que o pecado seja acabado, para que o pecado seja extinguido. Existe esse movimento, mas há necessidade de que isso aconteça em dois ambientes. Precisa ser na adoração coletiva, como também na adoração familiar. Por isso, o pastoreio a gente pode definir como uma ação da adoração coletiva, como também na adoração familiar, que serve uns aos outros administrando graça para que ninguém seja vencido pelo pecado. Eu cuido dos outros, enquanto os outros cuidam de mim, para que a graça seja compartilhada e o pecado seja extirpado. Isso é pastoreio. É cuidar do outro com esse objetivo. É estar atento às necessidades do outro com essa ideia, esta lógica na cabeça. Queria enxergar com vocês algumas vantagens da gente pensar nos grupos pequenos, nessa adoração familiar. A coletiva a gente fala num outro momento, mas agora eu quero pensar nas vantagens que existem nessa adoração familiar. Para isso eu vou me ater mais uma vez no texto de Atos, capítulo 18, verso 25 e 26. Apolo falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Aqui diz o texto que, quando você lê um pouquinho antes, que existia um sujeito chamado Apolo, que era um judeu natural de Alexandria, no Egito, e esse sujeito ele era muito culto e falava muito bem, tinha muito substrato que trazia à tona, e ele conseguia esclarecer e explicar quem Jesus Cristo é, mostrando isso no Velho Testamento, dizendo: olha, esse Jesus que é o Cristo, este que foi morto naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, é este de fato o Messias tão prometido e descrito no Velho Testamento. Ele era bom, ele dominava o Velho Testamento e ele sabia falar muito bem e trazia isso com muita lógica. E aí ele fazia isso de forma aberta na sinagoga.
Diz o texto que um casal, Priscila e Áquila, ouviram ele falar, só que tinha uma marca específica nesse cara. O texto diz que ele falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. O batismo que João pregava do arrependimento, o batismo nas águas, ilustrados por entrar e sair onde eu era morto e sair vivo. Ele conhecia aquele batismo. Só que quando você pega esse texto e vai um pouco mais para frente, Paulo, numa outra cidade, começa a falar com o pessoal, pregar para o pessoal, e o pessoal diz, escuta, eu sei a respeito do batismo de João, mas esse batismo do Espírito que você está falando, nós não conhecemos. Como é que pode Deus viver em nós? Então havia a explicação e muita gente se convertia. Isso significa que Apolo ele dominava o assunto, mas ele não era convertido de fato. Ele sabia explicar muito bem a respeito de Jesus, mas ele não tinha sido salvo por Jesus. Ele ainda não tinha compreendido que este Cristo que ele ensinava, e ensinava com exatidão, podia morar dentro da vida dele, podia se tornar o Senhor da vida dele, podia administrar a vida dele, arrancando fora todos os medos e as inseguranças, todo o padrão mundano, tornando-o livre de seus pecados, livre para caminhar junto do próprio Cristo, livre para ser de fato uma pessoa salva e convertida, livre na esperança de uma vida eterna, desfrutando mesmo no meio de todas as crises, uma vida em abundância. Ele conhecia na teoria, mas nunca tinha experimentado na sua própria vida, na prática. E um casal chamado Priscila e Áquila trouxe esse sujeito para dentro de casa e explicou tudo isso. E a partir daí, Apolo se tornou uma ferramenta grandiosa para o reino de Deus. Fato é que houve um movimento. Eles estavam na sinagoga, mas eles trouxeram esse sujeito para dentro de casa. Esse texto mostra algumas coisas bem importantes e interessantes que fundamentam o valor de um pequeno grupo, de uma adoração familiar. E eu queria entender que a adoração familiar é um lugar, um momento, um espaço onde algumas coisas que facilitam o reino, que são importantes para o reino, que promovem o afastamento do pecado e trazem a graça presente na vida da pessoa, é propício para. Portanto, a adoração familiar é um lugar, primeiro, de evangelismo. Um lugar onde Jesus Cristo pode ser apresentado. Um lugar onde a pessoa pode ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Que esse Jesus Cristo teórico pode sair da esfera teórica e pode fazer habitação na vida daquele sujeito. Pode transformar a vida daquele sujeito. Que todas aquelas lutas por um vazio existencial, que o cara pode continuar tendo tudo na vida, o cara pode viver na maior riqueza, o cara pode ter os maiores benefícios desse mundo, os maiores salários, a maior segurança que esse mundo pode ofertar, ainda assim existe dentro dele um tumulto e uma sede, uma necessidade por paz, uma sede, uma necessidade por descanso, uma sede, uma necessidade por um porto seguro que só Jesus Cristo pode dar. Essa semana, nos pequenos grupos, nós estudamos Mateus 11, quando Jesus está ensinando que nós podemos ir a Ele, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, que a gente pode tomar do jugo dele, que a gente pode tomar do fardo dele, carregar do fardo dele, porque é um fardo suave, um jugo leve, e nós vamos encontrar descanso de alma. É o descanso interior. É aquele sossego interior, o encontro do propósito da sua existência, onde eu não preciso de mais nada, eu estou saciado, eu estou satisfeito, o meu cálice transborda. É no ambiente do pequeno grupo que explicar, que esclarecer, que apresentar esse Jesus Cristo vivo se torna muito mais fácil do que no ambiente coletivo. Porque é no 1 a 1. É a minha vida sendo partilhada com aquele que carece de vida. É a minha vida sendo compartilhada com aquele cara que está gritando por vida, mesmo tendo tudo o que a vida pode oferecer. Continua morto, como Efésios diz. Por isso o evangelismo, ele é muito bem colocado, aplicado
dentro de uma adoração familiar, quando eu trago a pessoa para o ambiente da intimidade, não mais do coletivo, mas da intimidade. Segunda marca é que é um lugar para tirar dúvidas, um lugar onde eu posso explicar e trazer as pessoas para perto, e o texto lido é o texto explicado. E eu acho interessante a gente pensar algumas coisas. A Bíblia é a verdade absoluta, ponto. Toda ela é verdade. Não há mentiras na Bíblia, não há enganos na Bíblia, não há falhas na Bíblia. Toda a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, ou seja, a Bíblia contém Deus em toda ela. Portanto, ela é verdade, ela é a verdade. Se isso é fato, significa que quando eu vou ler a Bíblia, por mais que ela seja verdade, eu não vou aceitá-la de princípio. E não é fato, não é errado não aceitá-la. Porque eu tenho valores, eu tenho uma lógica, eu tenho conceitos que eu construí durante a minha vida que, de repente, a Bíblia está confrontando. E quando a Bíblia começa a confrontar, eu começo a questionar, não só a verdade bíblica, mas a mim mesmo. Questionar essas coisas todas sem poder ter essa dinâmica de perguntar e responder, perguntar e respostas, se torna muito mais difícil. Por isso o ambiente coletivo, ele não promove esse encontro para que as dúvidas sejam tiradas. No ambiente do pequeno grupo, é outra história, é outro papo. Eu lidero 2 pequenos grupos, eu participo de 2 pequenos grupos, um às segundas-feiras à noite e o outro às quintas-feiras à tarde. Um para algumas pessoas e o outro para o pessoal da terceira idade. Gosto muito dos 2. Na verdade, são pontos altos da minha semana, porque eu tenho tido momentos muito interessantes com Deus e com aquele pessoal lá. A gente sempre abre o texto bíblico que o Caleb sugere que a gente leia e a gente começa a discutir juntos em cima do texto. O que o texto diz, qual é o contexto do texto, e a partir daí, o que é fácil de ser lido, o que é difícil de ser lido, o que é fácil de ser aceito, o que é difícil de ser aceito. E a gente tem muito diálogo. Tem alguns que demoram para entender como verdade, tem outros que entendem rapidamente, tem uns que questionam veementemente, tem outros que questionam de forma mais assim contida, tem uns que falam aquilo de forma brilhante, ilustram com conteúdos brilhantes, agora tem outros que... Mas a gente está aprendendo, crescendo, e o tempo todo na discussão do pequeno grupo, como as dúvidas são tiradas, como a gente entende o que o outro pensa, como nós podemos responder de fato com a Bíblia na necessidade do outro, porque ali há esse espaço da verdade ser questionada, da verdade ser apresentada e da verdade ser aceita. Terceira sugestão é que a adoração familiar é um lugar para corrigir desvios. Numa adoração comunitária, coletiva, é difícil a gente enxergar algo que está errado na vida de uma pessoa e que essa pessoa não está corrigindo aquilo de forma a tratar o assunto e o problema rapidamente. O problema é que quando a gente não trata isso rapidamente, não corta o mal pela raiz, lá na frente se torna muito mais difícil de corrigir. Numa adoração coletiva, é difícil identificar isso em pessoas. Na adoração familiar é diferente. No grupo pequeno é diferente. Nós podemos perceber o que precisa ser exortado. Nós podemos perceber o que precisa ser fortalecido. Nós podemos perceber o que precisa ser consolado, confortado. Nós podemos perceber o que precisa ser apoiado. Nós podemos perceber o que pode ser demovido da vida do outro. Por isso, é um espaço perfeito para corrigir desvios, para sustentar pessoas, para trabalhar no fortalecimento daquela vida com Deus. Uma quarta característica é que também é um lugar de prestação de contas. Prestação de contas é
é uma marca do cristianismo. Eu falo aquilo que eu fui desafiado por Deus e a partir daí eu sou confrontado por outras pessoas se o que eu falei e entendi está sendo de fato vivido por mim. Eu comunico a minha luta, os outros me suportam, eu vou sendo cobrado se eu tenho feito algo para corrigir aquele problema. O grupo pequeno, ele é muito propício a isso, como nós podemos estar o tempo todo dando suporte pelas lutas e pelas dificuldades. No meu grupo de quinta-feira, é um grupo interessante porque eles já viveram e já passaram por experiências e por momentos de vida que eu nunca passei. Teve vezes que eu mesmo abri o meu coração para aquele grupo dizendo, eu preciso de orientação. Eu lembro da dona Mariane falando, André, você precisa fazer isso. Ela disse isso uma vez num pequeno grupo e aquilo ficou tão marcado na minha vida que em momentos que eu estava enfrentando aquele problema, a fala da dona Mariane vinha na minha cabeça e eu dizia, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer assim, é assim que eu tenho. Na semana seguinte, eu dizia, olha gente, eu lembrei da exortação de vocês, por isso eu posso prestar contas que eu tenho aprendido a fazer dessa forma. Que grupo legal esse de quinta. Você que é da terceira idade, não tem grupo nenhum, podia participar com a gente. De segunda-feira, um grupo que também tem me desafiado bastante, não só no estudo, de estar cada vez mais profundo na palavra, porque eles são bons de perguntas, mas também num grupo que tem partilhado a própria vida durante a semana no Zoom e a gente tem entendido as lutas e as dificuldades uns dos outros. E como a gente consegue dar um suporte muito mais forte e concreto, um para o outro, por causa da vida sendo compartilhada, das contas sendo prestadas, um para com o outro dentro do grupo. E aí, o resultado de tudo isso, que é um grupo de oração. É um grupo que suporta a gente em oração. E a oração tem uma característica importante, porque a oração é eu entrar na presença de Deus e lutar com Deus, de chegar diante de Deus falando, Deus, eu preciso que o Senhor entenda, porque esta é algo que está dominando o meu coração, esse é o meu desejo, esse é o meu anseio. E a oração é uma das principais marcas da conversão de fato. Por quê? É quando eu tiro o domínio das coisas da minha mão e eu passo a colocá-la diante de Deus. Eu apresento diante de Deus em oração tudo aquilo que está marcando o meu coração, tudo aquilo que está pesando no meu coração, aonde eu não quero mais controlar, mas eu entrego. Eu passo a estar rendido diante de Deus quando eu trago aquele problema diante de Deus e eu luto diante de Deus por uma resposta, por uma solução, para algo que acalme o meu coração, mesmo que aquilo que está sendo batalhado por mim não seja resolvido. Porque o problema da salvação não é a solução das coisas externas, mas a salvação, ela soluciona todas as minhas crises internas, a minha existência. E a oração, ela consegue estabelecer essa equalização da paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando a minha mente e o meu coração. Por isso, o batalhar em oração um pelos outros é fundamental. Essa quarta-feira, eu fiz o teste de prova prática da CNH. Passei. Logo vou ter minha CNH de volta. E eu confesso que eu estava nervoso, 2 anos e pouco sem dirigir. Fui fazer as aulas que eu tinha que fazer, 2 aulas antes da prova. Tinha que fazer e aí o instrutor falou, você não pode colocar o pé na embreagem, não esquece de dar seta, você tem que primeiro pisar no freio, depois na embreagem. E eu dirigi 30 anos, cheio de vícios, em 2 aulas ter que mudar tudo aquilo, eu estava inseguro para fazer aquela prova. Falei, cara, tô achando que eu não vou passar. Levantei com um sentimento bobo, mas era real, de que aquela prova era difícil demais. Recebi um WhatsApp do seu Vitor. Uma oração dele por mim fez toda a diferença naquele dia. Muito obrigado, seu Vitor. Muito obrigado, dona Mariane, dona Gertrudes, que eu sei que vocês têm tido uma certa influência sobre a minha vida. A adoração familiar é um lugar de oração, que a gente suporta o outro
em oração. Por isso, gosto, mais uma vez, de trazer o conteúdo do pastoreio como na adoração coletiva, como também na adoração familiar, servir uns aos outros administrando a graça, para que ninguém seja vencido pelo pecado. Pastoreio é um dos pilares dos nossos pequenos grupos, é um dos pilares da adoração familiar. E eu quero continuar te desafiando a participar de um pequeno grupo, para que você seja canal de encorajamento, para que você possa servir o outro na vitória sobre o pecado e no recebimento, no desfrutar da graça de Deus. Se você não faz parte de um pequeno grupo, procura o Caleb. Busca a ajuda no Caleb para se encontrar, se encaixar, participar. Porque o cristianismo, ele exige a celebração coletiva, a adoração coletiva, mas também exige a adoração familiar. O grande grupo, mas também exige o pequeno grupo. Não dá para cortar o cristianismo pela metade, um ou outro. Tem que ser um e o outro. Envolva-se num pequeno grupo. Seja pastor de alguém e permita-se ser pastoreado por alguém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou,
Nossa celebração está chegando ao fim agora e eu gostaria de terminar orando por você. A minha oração é que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja abundante na vida da nossa igreja, da Ibaviva, da mesma forma como ela seja abundante na vida de cada um de nós. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Que Deus abençoe aí a sua vida. Fica firme e até mais.